No coração do Império Romano, Roma era uma cidade de caos e grandeza, com suas ruas movimentadas e templos magníficos em cada esquina. O som das carruagens e das conversas dos cidadãos se misturava aos gritos dos vendedores no mercado. O cheiro de alimentos exóticos invadia o ar, enquanto o clima ameno trazia uma sensação de prosperidade. Lúcio, um jovem centurião recém-chegado da fronteira norte, caminhava entre a multidão com passos firmes. Uma cicatriz recente em seu rosto lembrava as batalhas contra tribos germânicas. Ao seu lado, Caio, um arquiteto responsável por projetar aquedutos, carregava um mapa desbotado que apontava para terras além do Reno. Os dois haviam sido convocados às pressas pelo Senado, onde um grupo seleto de nobres discutia o futuro das fronteiras. Enquanto atravessavam o fórum, um mensageiro os interceptou. O senador Valerias os aguarda na Cúria, disse com urgência na voz. Lá dentro, o ar estava carregado de incenso e murmúrios. Valerias, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, desenrolou um pergaminho sobre a mesa de mármore. Este mapa, ele começou, revela uma depressão verdejante entre as montanhas Cárpatos, rica em minerais e fértil o suficiente para sustentar 3 legiões. Sua voz ecoou pelas paredes decoradas com mosaicos de vitórias passadas. Mas os bárbaros saxões já a reivindicaram. Se agirmos rápido, podemos estabelecer uma rota comercial direta para a Germânia. Caio franziu a testa, analisando os símbolos arcaicos desenhados no mapa. Estas marcas não são romanas. Parecem pertencer a um povo antigo, talvez predecessores dos próprios saxões. Lúcio se aproximou, notando um detalhe: um dragão estilizado entalhado no canto inferior direito. Dragonetes, sussurrou, lembrando-se de lendas ouvidas em acampamentos militares. Dizem que quem desperta sua ira nunca mais encontra paz. Valerias ignorou o comentário. Partirão ao amanhecer com uma coorte de elite. Leve engenheiros e escravos para iniciar a construção de uma fortaleza. Roma precisa dessa rota antes que os saxões fortaleçam suas alianças. Na manhã seguinte, a comitiva deixou Roma sob um céu cinzento. Lúcio liderava os soldados, enquanto Caio supervisionava os carros de suprimentos. Entre os escravos estava Chloe, uma mulher trácia capturada anos antes, cujos conhecimentos de ervas e navegação eram indispensáveis. Ela observava o horizonte com desconfiança. As montanhas estão quietas demais, comentou com um dos guardas, que riu de sua superstição. Após semanas de jornada, a depressão surgiu à distância, um terreno cercado por picos nevados, cortado por um rio prateado. Mas uma aura sinistra pairava no ar. Não havia sinais de vida animal, e as árvores ao redor pareciam retorcidas, como se queimadas por um fogo invisível. Caio ordenou que parassem para examinar o solo. Este lugar foi cultivado há séculos, disse, ajoelhando-se para tocar a terra enegrecida. Mas algo o destruiu. Enquanto os soldados montavam o acampamento, Chloe desapareceu. Lúcio a encontrou horas depois, perto de uma gruta escondida pela vegetação. Não devemos perturbar isto, ela avisou, apontando para runas gravadas na pedra. São advertências. Antes que ele pudesse responder, um tremor sacudiu o terreno e o rio começou a secar, revelando leitos de pedra cobertos por ossadas humanas. Naquela noite, os sonhos dos homens foram assolados por murmúrios em línguas mortas. Acordaram exaustos com marcas vermelhas nas mãos. Caio insistiu para que abandonassem o local, mas Valerias, através de um mensageiro enviado de Roma, ordenou que prosseguissem. A honra do Império está em jogo, dizia o bilhete. Chloe tentou fugir, mas foi capturada. Enquanto a arrastavam de volta ao acampamento, ela gritou: "Vocês não entendem. Os dragonetes não são criaturas, são espíritos guardiões. A terra está viva e vocês a estão matando." No 10º dia, as primeiras mortes ocorreram. 2 soldados foram encontrados sem ferimentos, mas com os olhos brancos e os lábios azulados. Caio examinou os corpos e descobriu veias de obsidiana sob sua pele, como se a própria terra os tivesse envenenado. Lúcio, agora com febre, viu sombras aladas voarem sobre o acampamento durante a noite. Quando a fortaleza estava quase concluída, o rio secou por completo. No leito seco emergiu uma estátua colossal de um dragão com inscrições idênticas às do mapa. Ao tocá-la, Caio sentiu uma dor lancinante e desmaiou. Em seu delírio,
viu uma cidade antiga sendo consumida por chamas negras, enquanto vozes repetiam: quem derramar sangue sobre a terra, que a terra reivindique o seu. Valerias, ao receber notícias dos acontecimentos, enviou reforços, mas nenhum mensageiro retornou. Roma, entretanto, já celebrava a nova conquista, cega ao horror que se desdobrava. Lúcio, enfraquecido, decidiu seguir o conselho de Cloe. Reuniu os sobreviventes e ordenou a evacuação, mas era tarde demais. O terreno começou a fechar-se sobre eles, com as montanhas avançando como garras. No último instante, Cloe correu para a Gruta Proibida e desapareceu. Lúcio e Caio, carregados por soldados, viram o vale sumir sob uma névoa escura. Meses depois, em Roma, relatos fragmentados da expedição foram arquivados como delírios de homens doentes. Apenas Valerias, agora promovido a cônsul, sabia a verdade. Em segredo, ele enviou espiões para o norte, onde aldeias inteiras haviam sido abandonadas, com os campos cobertos por uma substância negra e viscosa que lembrava escamas. E assim, a praga começou a se espalhar, não como fogo, mas como uma semente plantada no coração do império. Ao retornarem a Roma, Lúcio e Caio não foram recebidos como heróis, mas como fantasmas. Suas palavras sobre o terreno proibido foram tratadas como delírios, e o Senado, sob influência de Valerias, decretou silêncio sobre o assunto. Os soldados sobreviventes foram dispersos para legiões distantes, e Cloe, agora livre, desapareceu nas vielas da cidade, deixando apenas rumores de que consultava os deuses em rituais secretos. Enquanto isso, na Germânia, os espiões de Valerias relatavam coisas estranhas: aldeias abandonadas, campos corroídos por uma entidade sombria, e crianças nascendo com marcas semelhantes às veias de obsidiana vistas nos corpos dos soldados. Um deles, um tribuno chamado Marco, descreveu em carta cifrada ter encontrado um altar pagão no qual o dragão do mapa estava esculpido, rodeado por oferendas de ouro e ossos humanos. Os saxões não estão fugindo, escreveu. Estão preparando algo. Em Roma, a doença começou de forma discreta. Um médico do templo de Esculápio notou que pacientes apresentavam febre alta e sussurravam em línguas desconhecidas antes de morrer. Quando abria seus corpos, encontrava veias de pedra negra crescendo como raízes. O cônsul Valerias, temendo pânico, ordenou que os casos fossem registrados como malária comum e enterrou os relatórios em arquivos trancados. Mas não conseguiu conter os boatos. Prostitutas do subúrbio juravam que clientes desapareciam após mencionar o nome do terreno proibido, e mercadores do pórtico de Pompeu recusavam-se a vender artefatos com símbolos de dragões, mesmo sob pena de multa. Caio, agora isolado em sua vila, estudava o mapa e as runas copiadas da gruta. Descobriu que os símbolos combinavam elementos latinos e germânicos, sugerindo um pacto antigo entre romanos e bárbaros. Este terreno não era apenas uma terra fértil, disse a Lúcio durante um encontro secreto. Era um portal. E nós o abrimos. Lúcio, por sua vez, sonhava todas as noites com Cloe, caminhando sobre o rio seco, carregando uma tocha que queimava sombras. Acordava com as mãos sujas de terra, embora não saísse de casa há semanas. Valerias, por fim, convocou um historiador obscuro conhecido apenas como Sêneca, especialista em cultos proibidos. O homem chegou à Cúria vestindo uma túnica desbotada e carregando um cajado de oliveira. A lenda dos dragonetes não é sobre monstros, explicou após horas de interrogatório. São guardiões de um equilíbrio antigo. Roma, ao violar o terreno proibido, desafiou uma lei mais antiga que Júpiter. Mostrou a Valerias um texto em grego arcaico: quando o sangue do dragão for derramado, a terra engolirá 3 impérios. Enquanto isso, no norte da África, uma caravana mercantil foi atacada por criaturas descritas como sombras com dentes de serpente. Os poucos sobreviventes falaram de um homem sem rosto liderando os ataques, usando o medalhão com o símbolo do dragão. Notícias chegaram a Roma, mas Valerias as atribuiu a piratas. Cloe, entretanto, surgiu em Alexandria, onde consultou textos na biblioteca de Serapeu. Encontrou referências a um ritual chamado o Último Suspiro do Dragão, capaz de selar portais entre mundos. Para realizá-lo, precisaria de 3 objetos: uma lágrima de um governante que traiu seu povo, uma semente plantada em solo envenenado e o coração de alguém que viu a verdade e sobreviveu. Lúcio, ao saber de sua busca, por meio de um mensageiro trácio, partiu para encontrá-la. Caio permaneceu em Roma, decidido a alertar o Senado, mesmo sabendo que seria preso ou executado.
Na noite anterior à sessão senatorial, ele sonhou com o terreno proibido novamente. Dessa vez, viu Valerias de joelhos diante da estátua do dragão, oferecendo algo que brilhava como ouro. Acordou com a certeza de que o cônsul sabia mais do que admitia. No dia seguinte, durante o discurso de Caio no Senado, o chão do templo rachou e uma névoa negra invadiu a sala. Os senadores fugiram gritando sobre a ira dos dragonetes, enquanto Caio, imóvel, via as runas do mapa brilharem no mármore sob seus pés. Valerias, do lado de fora, observava tudo com um sorriso tênue. Em seu bolso estava o medalhão do homem sem rosto, recuperado dos escombros da Germânia. A notícia do incidente se espalhou e Roma mergulhou em caos. Templos foram fechados, estrangeiros expulsos e legiões foram enviadas às fronteiras. Mas já era tarde demais. Na Espanha, um rio começou a fluir para trás. Na Grécia, estátuas de deuses choravam sangue. E no Egito, Cloe e Lúcio, agora unidos, seguiam para o coração do deserto, onde um oásis negro os aguardava e, com ele, a primeira pista para o ritual que poderia ou não salvar o império da praga que ajudaram a desencadear. No deserto do Egito, o sol queimava as areias como se estivesse enfurecido. Cloe e Lúcio seguiam um mapa desenhado com sangue seco, guiados por um mercador que jurava ter visto águas negras brotarem da areia. O homem, chamado Tarik, tinha metade do rosto coberta por cicatrizes em forma de escamas. O oásis negro existe desde os tempos dos faraós, ele disse, evitando olhar diretamente para a estranha luz que emanava do pergaminho de Cloe. Dizem que lá o tempo se dobra como papiro. Chegaram ao oásis quando a lua estava cheia e o vento trazia sussurros de vozes antigas. No centro, uma fonte negra pulsava com vida própria, cercada por pedras com runas que pareciam respirar. Cloe, com a ajuda de Lúcio, realizou o ritual, usando a lágrima de um governante traidor, a semente plantada em solo envenenado e o coração de alguém que viu a verdade. A terra tremulou, e uma luz brilhante emergiu do chão, envolvendo-os em um véu de escuridão e luz. Quando a névoa se dissipou, o oásis havia desaparecido, e o mundo parecia mais calmo, como se uma praga tivesse sido selada. Mas Cloe sabia que a batalha não havia terminado, apenas começado.